Mas obrigado por suas perguntas. Ao contrário do que muita gente pensa, a pergunta não atrapalha a aula, não. Muito pelo contrário, a pergunta só estimula que nós possamos nos aprofundar nas discussões. Então, a pergunta é benéfica, né? E gratificante. Eu sempre agradeço quando alguém me faz uma pergunta, principalmente nesses tempos de pandemia, né? No tempo normal de aula presencial, alguns professores, eu não, porque eu nunca ralhei com meus alunos, mas muitos professores ficavam ralhando com os alunos. Menino, cala a boca, está atrapalhando a minha aula. Agora aqui no tempo da pandemia é diferente. O professor fica falando para os alunos, pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí. Pelo menos para eu saber se você está ouvindo. Então é muito importante, aí eu sempre agradeço. Tanto aqueles que habilitam o vídeo, quanto aqueles que me fazem perguntas, que essas perguntas são extremamente importantes e gratificantes. Muito bem, então olhem só, voltando a dividir a tela com vocês, eu quero que vocês observem o seguinte. Vejam, esse processo administrativo aqui tem alguém falando comigo no chat, deixa eu colocar o chat. Tá aqui o Fabiano, fala aqui uma reportagem de cocaína, etc, apreensão de drogas no Porto de Santos. Depois vou ler, Fabiano, depois vou ler. Muito bem, tem mais 2 pessoas querendo ser admitidas, vou admitir aqui. Muito bem, então vejam só, o que eu quero que os senhores observem desse fluxograma aqui é que esse processo administrativo, ele é totalmente diferente do processo anterior, o decreto 70.235/72. E qual é a principal diferença? Observe. O sujeito passivo é notificado para impugnar em 20 dias. Expliquei que eu errei aqui, não são 30, são 20 dias. Muito bem. Se o sujeito passivo impugna o auto, é feita uma instrução processual e olha como é que é feita a decisão desse processo aqui. Decisão em instância única. E pior, pela própria autoridade autuante. Vejam, senhores. No processo do decreto 70.235/72, a primeira diferença é que a decisão não é feita pela própria autoridade autuante. A decisão da primeira instância já é por um órgão colegiado que não é a própria autoridade autuante. Quem vai lavrar o auto é o delegado da Receita Federal em Santos. Quem vai julgar a sua impugnação é a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo. E dessa decisão cabe recurso ao CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Muito bem. No fluxograma aqui do nosso decreto 6759/2009, olha a situação que eu tenho. Decisão em instância única. E por quem? Pela própria autoridade autuante. Então você acha que o inspetor da alfândega do Porto de Santos vai receber uma impugnação e vai julgar a impugnação? O que vocês acham que ele vai decidir a respeito do auto de infração que ele mesmo lavrou? Ele vai manter a autuação, né, senhores? Em 99,99% dos casos. Lá pode acontecer uma barbaridade e dizer, não, realmente esse contribuinte tem razão. Mas em 99,99% dos casos ele vai julgar procedente a própria autuação e olha o que acontece. Não cabe recurso, não tem segunda instância, não tem duplo grau de jurisdição. Ele vai julgar o próprio auto e vai manter o auto. É quase certo que ele faça isso. E aí ele vai mandar a sua mercadoria, o seu veículo ou o seu dinheiro, porque nós temos apreensão de mercadorias, destinação de mercadorias, de veículos ou de moeda. Então ele vai destinar. A mesma coisa que se você não impugnar, vai ser lavrado um termo de revelia e vai para a destinação.
E aí a destinação vai ser feita por 4 modalidades. Quais são as modalidades? Estão aí no fluxograma. A primeira delas é doação. Em que caso se faz doação? Quando as mercadorias são perecíveis. Isso aí sempre vai acontecer. Vamos imaginar que se apreende um container de produtos perecíveis. Frutas, por exemplo. Enquanto se vai discutir, as frutas vão apodrecer. Então, antes que elas apodreçam, né, o que se faz? Se doa para uma instituição de caridade. É feita, a própria alfândega doa para uma instituição. Ou então, mas normalmente a questão é perecível. Mas às vezes, não pode doar. Por quê? Por exemplo, trata-se de um produto falsificado. Vamos imaginar. Isso acontece muito nas alfândegas do Brasil inteiro. O sujeito importa tênis Reebok, que não é Reebok, Nike, que não é Nike, e assim sucessivamente. Então aquele produto é falsificado. Produto falsificado não pode ser doado, porque ele vai colocar no mercado um produto com aquela marca que prima pela qualidade, e aquele produto ali não tem qualidade. Então vai queimar a marca, vai prejudicar os direitos de marca. Então esse produto falsificado, seja ele qual for, vestuário, sapato, tudo que é falsificado tem que ser destruído, não pode ser nem doado, então tem que destruir. Às vezes, o produto apreendido interessa para a Fazenda Nacional. Por exemplo, esse container de notebooks aí da China, interessaria sim para a inspetoria da alfândega do Porto de Santos, porque são notebooks modernos, moderníssimos. Isso, uma vez apreendidos, vai haver o quê? A incorporação ao patrimônio público. Quer ver um produto que 100% das vezes é incorporado ao patrimônio público? O uísque. Todas as recepções de posse do presidente da República são regadas ao uísque 12 anos apreendidos aqui no Porto de Santos. Então apreendeu uísque aqui no Porto de Santos, é um container de uísque. Opa, a próxima posse do próximo presidente já está devidamente regada ao uísque. Então interessa a Fazenda Nacional ficar com esse produto, então ela incorpora ao patrimônio público. Professor, uma pergunta. Diga. Nos casos de apreensão, né, quando a gente tem uma decisão aí desfavorável, né, à impugnação, não existe recurso ao Conselho Administrativo Fiscal? Não. Seria o caso? É o que eu estou falando para você. Veja, se a inspetoria da alfândega do Porto, do Aeroporto Fronteira, ela quiser receber uma quantia em dinheiro, ou decorrente de diferença de imposto e multa, ela vai ter que aplicar, ela vai ter que exigir esse tributo através do rito do decreto 70.235/72, em que o contribuinte tem 30 dias para impugnar, primeira instância é a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dessa decisão cabe recurso ao CAF. Agora, se a pena aplicada pela inspetoria da alfândega ou pela Delegacia da Receita Federal for de perdimento de bens, então não cabe recurso. Entendi. Entendeu? Bem. Então, o processo é julgado em instância única pela própria autoridade autuante. E essa é a grande crítica que a doutrina faz a esse processo aqui. Por quê? Porque esse rito processual data venia não atende ao devido processo legal. Não atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos pela Constituição, no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral é garantido o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Você acha que um processo administrativo decidido em instância única pela própria autoridade autuante está atendendo ao comando constitucional do devido processo legal? Claro que não está. Daí a pergunta que eu fiz no Moodle:
é justamente essa. Para você responder lá, para você obter presença. O processo administrativo fiscal, regido pelo decreto 6759 de 2009, atende os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal? E a resposta é não, não atende. Por quê? Não há dupla instância. E há uma coisa pior ainda, o julgamento da impugnação do contribuinte pela própria autoridade que autuou. Isso torna esse processo de uma parcialidade imensa. E o argumento que eles dizem, que sustentam para isso, é que esse processo tem que ter celeridade. Por quê? Porque o porto é um lugar muito importante, o porto, o aeroporto e a fronteira são locais muito importantes do país que não podem ficar congestionados com discussões infindáveis, não. É assim, chegou, deu problema lá, tem algo que retém, e rapidamente apreende e rapidamente destina. Só que a Constituição de 88, ela garantiu o direito de propriedade, né, senhores? E além de garantir o direito de propriedade, nós temos o artigo 5º, inciso 15, né, que diz: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens, sem o devido processo legal. E quando eu falo em devido processo legal, eu digo due process of law, eu estou me referindo a, primeiro, duplo grau de jurisdição é elementar ao devido processo legal. Não há como imaginar o devido processo legal sem duplo grau de jurisdição. Quer dizer que o sujeito decide ele mesmo e da decisão dele não cabe recurso. Mas é nunca que isso atende ao comando constitucional do artigo 5º. Né? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E o devido processo legal pressupõe contraditório e ampla defesa e, no mínimo, duplo grau de jurisdição. Sem duplo grau de jurisdição, não há falar-se em devido processo legal. Muito bem. Então, esse processo da data vênia não atende aos requisitos do devido processo legal. Agora, se a mercadoria não for doada, não for destruída, não for incorporada ao patrimônio público, ela será, então, leiloada. Então, nós temos o leilão de pessoa física e o leilão de pessoa jurídica. Essa mercadoria será, então, acondicionada em lotes e esses lotes serão levados a leilão e as pessoas poderão arrematar. Na arrematação, elas não vão pagar nenhum imposto, nem imposto de importação, nem IPI, só vão pagar o ICMS, que é a parte, e é 18%. Então, o arrematante vai pagar a guia do ICMS em apartado, mas para a União Federal não vai pagar nenhum outro imposto sobre essa arrematação. E o valor total da arrematação vai ser incorporado ao patrimônio nacional, ao Tesouro Nacional. Isso vai para a conta única do Tesouro Nacional. Ou seja, a mercadoria está sendo levada a perdimento, e esse perdimento ensejará, veja, é um processo de confisco, senhores. Veja, trata-se de uma forma de confiscar os bens. Então, nesse caso, o princípio para esse trâmite é a desculpa da ilicitude? Sim, a ilicitude da mercadoria, ou muitas vezes a chamada interposição fraudulenta de terceiros, né? Isso também é uma das hipóteses de levar a mercadoria a perdimento. Aí existem inúmeras discussões, né? Nós vamos enfrentar bastante delas, né? Vejam, senhores, nesse momento o que eu quero que os senhores observem é o rito procedimental. Veja, que rito procedimental é esse? O rito desse decreto aqui.
julgamento em instância única pela própria autoridade autuante e imediatamente a destinação. Se ela, autoridade autuante, voltar atrás e disser, não, então eu estou errada, eu vou cancelar a autuação. Aí vai ser feito o desembaraço, nessa única hipótese aqui. Mas é um caso raríssimo. No momento que eu vou encerrar a gravação, 1 minuto, por favor.